Yeah. No. Hi, David. Hey, happy Easter. Hey, happy Easter, Grandpa. All these clothes are just the ones that have yellow militias that I just scrub by hand and leave in the sun and then wash. Because of being in storage. I spent over an hour. Yeah, I hadn't gotten my dry yet. So I watched everything in the I have a bunch of stuff at home. Happy Easter. Dry, but I couldn't. So I didn't this one to see if Good morning. Good morning. Good morning. Andrew. Muito bom. Easter? Bem legal. Feliz Páscoa. I thought it was going to be a lot more colder. Actually, it's colder now than it was at 5:30 when I woke up. Maybe because I was running up and down. I thought Pode ser. Não, está lá. Oh, Daisy's here. É. Oi, Lila. Oi, Lila. Hi, Andrew. Hey, David. Oi, Andrew. Hey, John. Dave. Easter. Good morning. Happy Easter to you. Boa Oh, I should have Páscoa. brought my Bom coffee. dia. Well, because she's wearing black. If I Bom dia, bom dia. Yeah, happy Easter. Obrigado. Café. Okay. Opa. Oh, que bonitinha a barriga. Bom dia. Feliz Páscoa. You're matching with your own thermos cup. Ai, verdade? Que legal, nem notei. Legal. Well, I walked up like this, and then I got them. Os dois, é muito legal porque Well, I had those jackets where like it was mine. And then it ties here. Yeah, it's normal. Morning, Lila. Happy Easter. And it like stick out like this. I'm gonna wave to you from way over here. Hey, Andrew. I saw one else look like you. Steve, do you have your phone with you? Because I need to call Richard. I can't use my phone to see the song, so I need to see the song. Bom dia. It's nice hearing you sing Friday night. Então, tem que esquentar. Bom dia. Mas Curitibano com frio? É, Curitibano pra read an article that says that droplets are situated to sentir o frio daqui mais do que o normal. Are you too close to them? Quem que não Back sente to essa you. onda? No, but the screen will stop. Push the chairs back. The screen is their max. It's a 0.1 micrometer. Vocês colocaram a cadeira pra todo mundo, né? Sim, except there was 5 here. Não, eu pego. Você pega? I had one, a little bit. Here, I'll hold it. Vamos começar? Eu tô, mas eu só vou parar pra ouvir. Are the chairs Clean? Yes. wet? Oh, well, talvez pegou um pouco de sereno. Cadê o Kevin? Quero pegar café. Vai lá, 1, 2 e... Tem que ligar pro Richard. I know. May, my, may, my, may. And it's, I mean, when I went You're not cold, are you? Eu acho que sim.
Mas tá frio sim, eu sei que você tava falando que tá quente. Não, agora tá mais frio do que tava quando a gente tava aqui. Eu achei que a gente tava correndo pra lá pra cá, não foi? Eu estava até suando, até tirei minha underlay. Yeah, I thought it was warmer. Then I got it. Acorda, Bertinho. Tá difícil aqui, meus amigos. Coitado. Tá muito carente esse meu irmão. I was like, so we're gonna have a 6 o'clock service. Want us to call you? And I was joking. He's like, sure. If I hear it, I'll get up. Poor Richard. Ele quer participar. Não quer ficar separado. Prelúdio. Pastor, vai ter ofertório ou não? Obviamente. Tá trazendo a arca aqui daqui a pouquinho. A minha família vai cuidar disso. We need to like warm these chairs a little bit. Ah, foto. Vai lá. 2 e... Your isolation group. Are we divided by isolation groups? We are isolation groups. 2, 3. You really gotta kick it. Depois eu tiro do clã aqui. Deixa eu ir de Their isolation group. Vai lá pro seu lugar. Like, My dad was reading something about quantum physics. Oh, wow. We're doing this all wrong. Fica junto aí. Me esconde aqui. Vai pra isso. Ótimo. Vai lá. 2 e... Tá se arriscando, hein, Gwen? that's not. Tá muito perto aqui, hein? Já, pode vir, mano. Ah, mãe, pode desligar minha música. Pastor, vai cumprimentar visitantes? Não. How is this? A gente só passa o WhatsApp agora pra conversar. Bom, gente, vamos começar. Que dia especial que a gente está tendo aqui em família. Nesse dia tão marcante para todos nós. Nesses 3 dias, né? Tão marcantes para nós. E a gente vai começar com uma oração do Grandpa. E logo após, acho que cada um tem a sua listinha. Acho que cada família tem pelo menos o cronograma para a gente ir seguindo. E então, após a oração do Grandpa, já vai ter a música inicial e a gente vai dando sequência em cada música, cada frase. A gente vai falar sobre as 7 frases de Jesus na cruz. Isso foi uma grande ideia do autor da grande ideia, Davi Merck. E a gente vai aprender um pouquinho mais juntos, compartilhar um pouquinho e adorar ao nosso Senhor Jesus. Tá contigo, Gwen. E após a oração, já segue a sequência. Vamos orar. Pai, somos gratos a Ti pelo fato que Jesus na cruz foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro que tirou nossos pecados. Somos gratos porque naquela hora o véu do santuário rasgou-se, abrindo o caminho para que nós pudéssemos entrar na Tua presença. E esta manhã podemos estar na Tua presença. Somos gratos porque o túmulo ficou vazio. E o Teu Filho saiu havendo conquistado a morte. E hoje Ele vive. E na presença dEle nós também temos vida. E esta manhã, juntos, podemos Te louvar, porque temos essa vida. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, no Coxlands tem
as letras, se vocês quiserem, um PDF, aí você pode abrir. Mas a gente escolheu alguns cânticos e alguns hinos, então a gente vai começar com Porque Vivo Está. Então, vou só... Tá aí, né, no Coxswains? Tá. Okay. Cool. Ready? Primeira fala de Cristo na cruz se encontra, bom dia para todo mundo. Bom dia. Se encontra em Lucas 23:34. E quem escolhe tomar a sua última refeição antes de morrer com alguém que vai trair você? Tem uma frase no inglês, um livro, chama de Love Does. Aí ele explica todas as coisas que Jesus faz, o que amor faz, que a gente não tem tanta disposição a fazer, mas o amor faz isso. Então, quem toma a sua última refeição, quem de nós ia fazer isso com alguém que ia nos trair para esse destino? Quantas vezes a gente nos coloca em situações que a gente tem que dar para pessoas, ou a gente pode dar para pessoas que não vão retribuir nada para nós.
E essa frase mostra o coração messiânico de Cristo. Lucas 23, 34. A primeira coisa que é gravado que Jesus disse na cruz é: Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tem uma paixão por nós, para nos resgatar, para nos perdoar. E ele faz essa oração pedindo que Cristo vai nos salvar. Ontem a gente estava assistindo lá o Sight and Sound, o Jesus. E uma das coisas que eu senti muito falta é que eu nunca pude conhecer o Jesus fisicamente. Eu não sei como que era exatamente a personalidade dele e tal, como que ele parecia. Eu sinto falta disso. Mas uma coisa que Jesus nos deu, veio esse pensamento, é que apesar de eu não conhecer ele, eu posso ter o coração dele. Em buscar, perdoar pessoas e dar para aquele que não vai retribuir. E é logo muito interessante ver como Jesus faz essa oração e logo Deus começa a responder a essa oração já. E ali entra a segunda frase. Ok. Antes de entrar na segunda frase, eu queria ler um pouco o contexto antes, só para ficar um pouquinho mais fácil. Então aqui, Jesus está na cruz, todos no caminho até lá estavam blasfemando contra ele, dizendo coisas horríveis para ele, debochando, zombando, e acontece algo incrível aqui. Eu queria ler a partir do 30, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Então aqui só está continuando o que já estava acontecendo. E aqui que para mim é surpreendente, acontece, eu queria que vocês acompanhassem, porque aqui é um processo de conversão, okay? Muito claro para mim. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecemos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, eu lhes digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso para mim é incrível, porque se você para e pensa quem era esse homem que estava sendo crucificado com Cristo, a Bíblia não é clara as coisas que ele fez, apesar de Marcos falar que ele era um ladrão e tudo, mas pelo fato de ele estar sendo crucificado é porque coisas horríveis ele fez, coisas horrendas, e no seu leito de vida ali ele reconhece quem é Jesus, ele reconhece quem é Deus, reconhece o seu pecado e Jesus o perdoa. E eu pensei em duas palavras para resumir essa frase, classificar essa frase de Jesus, que seria graça e esperança. Foram duas palavras que eu encontrei aqui. Eu gosto desse processo de conversão porque Cristo, a mesma graça que Deus teve aqui com esse rapaz, Deus teve com a gente. Em algum momento todos nós aqui experimentamos dessa graça de Cristo. O Grandpa, junto com a Grandma, algumas semanas atrás, criou o grupo só com os netos. E semana passada ele encorajou a gente a cada um contar a sua história de conversão. Isso foi muito legal, foi muito importante para mim, porque isso me forçou a lembrar daquele momento em que eu tive, aquele momento em que eu entendi o Evangelho, e isso me fez lembrar como Deus teve graça sobre mim, sobre todos nós. Então, quando a gente pensa no que Cristo fez por nós, quando a gente tem o Evangelho diariamente em nossas mentes, nossos corações, isso gera um coração grato, isso gera um coração dependente dele, um coração que tem esperança, que seria a segunda palavra que eu pensei. Esperança de que viveremos eternamente com ele no paraíso, e
E é isso, uma esperança que nós temos com Ele. Essa esperança, claro, é no céu e é a melhor que tem, a melhor que a gente pode ter, mas a esperança também começa aqui, sabendo que Cristo está com a gente, que Ele não vai deixar faltar nada. Então, seria isso. Tá bom, a próxima música vai ser em inglês, vai ser em Christ Alone. Então a segunda música aí na sua. O meu sermão hoje vai ser uma frase que vocês já ouviram muitos sermões. Mulher, eis aí o teu filho. Igual Fabrício, eu vou pegar algumas palavras que eu pensei. Eu primeiro, pensando em outros. Ele estava no meio de um sofrimento, quase no fim, minutos até o fim, e estava pensando em outros, principalmente a mãe. A angústia da mãe, ele percebeu a angústia da mãe. Então é uma coisa que a gente pode especificamente pensando agora. No nosso sofrimento, nós estamos pensando nos outros ou estamos pensando só, puxa, eu não posso fazer isso, não posso isso. Mas Jesus, perante o sofrimento dele, que a gente nunca nem chegou nem perto, ele estava pensando em outros, e a gente viu, pensando no ladrão,
mas também pensando principalmente na mãe. A preocupação para com a família. Acabei de falar também, mas ele estava preocupado. Puxa, eu vou morrer e minha mãe. O que vai acontecer com minha mãe? O cuidado. Então, até o fim, Jesus estava demonstrando cuidado. E muito provavelmente, se não com certeza, José já tinha morrido. Os irmãos também não estavam lá naquela época, aquela situação. João estava, e João era o discípulo amado, tinha condição um pouco melhor que os dois irmãos. Então Jesus entregou a mãe para João, e a gente sabe daquele momento em diante, João levou ela para casa, cumprindo as responsabilidades até o fim. Então daí a gente pode pensar naquele versículo, falar em inglês, fought a good fight, aí vocês sabem, me ajuda aí. Finish the race. Ele cumpriu as responsabilidades até o fim. Então ele estava diante de uma coisa tão maior, tão para toda a humanidade, mas estava pensando em uma pessoa em particular, que era a mãe. Então, a aplicação que eu pensei, que tem muitos, mas o que eu posso fazer para demonstrar amor, carinho, cuidado à minha família? O que eu estou fazendo diante de que está acontecendo agora, mas diante da vida, o que eu estou fazendo para cuidar bem da minha família? Então, é uma frase pequena, mas tem muito lá que a gente pode aplicar para a nossa vida. Eu vou ler só um pouquinho de onde está a minha frase, em Mateus. E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, quando Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Dá para ver 3 tipos de sofrimento que ele sofreu, que ele estava sofrendo naquele momento. A gente já sabe tudo que ele sofreu fisicamente, com os açoites, pregando na cruz, tudo que ele sofreu. Então ele já está sofrendo muito. Então quando ele diz isso, ele não só está falando, ele está gritando. Ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Então ele grita em voz alta, a gente vê o sofrimento dele. E a gente vê a rejeição dele, que ele foi rejeitado por Deus por causa do pecado. Então ele se tornou pecado no nosso lugar. Então tem sofrimento, tem rejeição, e também ele foi mal entendido. Quando ele gritou isso, o pessoal pensou que ele estava ou gritando Elias, ou eles não entendiam, ou eles estavam zoando dele, não sei exatamente porquê, mas ele foi mal entendido, que é um tipo de sofrimento também que Jesus sofreu a vida toda. Desde o início, no templo, com 12 anos, ele foi mal entendido, os discípulos não entenderam, a multidão não entendeu, e Jesus morreu sendo mal entendido por muita gente. Então eu acho que cada um de nós, a gente pode sentir cada tipo de sofrimento. A gente pode passar por sofrimento normal, né? E eu acho que a nossa posição deve ser igual a de Jesus, de clamar a Deus. Ele foi honesto, ele perguntou a Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas como Jesus, a gente também tem que ser... a gente tem que aceitar que é a vontade de Deus acima da nossa. A gente também pode se sentir rejeitado por Deus. O que Jesus estava falando foi o que Davi falou em Salmo 22. Então, Davi também sentiu isso.
não da mesma forma, mas ele sentiu abandonado por Deus, ele sentiu que Deus não estava escutando, Deus não estava ouvindo. Mas Jesus tomou essa rejeição completa por nós, então a gente nunca vai sentir a mesma forma que Jesus se sentiu. Mas a gente pode se sentir rejeitado, a gente pode se sentir sozinho às vezes. Mas Jesus promete que ele nunca vai nos abandonar. E último, de mal entendido, eu acho que também a gente pode se sentir assim. A gente pode se sentir mal entendido pelos outros, pela família, pelos amigos, por qualquer pessoa. E pode ser um sentimento ruim, sentimento chato de se sentir. E é um tipo de sofrimento. Mas eu acho que Jesus, sentindo isso, é um grande alívio que ele fala, não, eu estou com vocês. Então tem uma pessoa que sempre vai entender a forma que você está sofrendo, a forma que você está pensando, a forma que você está agindo. E ele promete, não, eu estou com você. Então a gente vê em Jesus muito sofrimento, muito exemplo de como sofrer, e também uma pessoa que sempre vai estar do nosso lado. Tá, daí a próxima música que a gente vai cantar, deixa eu ver qual que é. Da Sepultura saiu. Quando a gente estava ensaiando, faz muito tempo que a gente não cantou essa música, e a gente só imaginava o Ismael na igreja cantando essa música. Então eu não sou Ismael. But here we go. Vai tentar? Então a minha frase é a pequena frase que Jesus fala que ele está com sede. Eu queria começar só lendo. Eu peguei lá de João 19, capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus.
eu tava pensando, e foi muito legal a ideia, tanto do Davi quanto do Vini, de dividir isso pra gente. Pra mim foi muito especial pensar nessa frase. E no começo, quando eu tava estudando, eu achei meio um pouco sem sentido, porque Jesus ele tá ali numa série de ensinamentos até o fim da vida dele, falando com a mãe dele, falando com os discípulos, perdoando todo mundo, uma série de conselhos espirituais. E aí vem a parte que ele parece que dá uma pausa em tudo e fala: meu, tô com sede, alguém pode me dar água e tal. E para mim foi muito interessante pensar nisso, porque é um ensinamento muito importante que a gente precisa ter, que aquele homem, aquele ser humano que estava ali, que era 100% Deus e sofrendo tudo aquilo que só ele podia sofrer por nós, ele também é e foi 100% homem, né? E é muito interessante pensar nisso, porque sem isso a gente cai naquela mentira diabólica de que, mas calma aí, ele sofreu tudo isso, mas ele era Deus, né? Esse pensamento que infelizmente eu já tive, da questão de, mas o sofrimento, ele era Deus, talvez, né, não foi tanto assim. Pelo contrário, a gente entender que ele é 100% homem, a gente olha e fala, ele sendo 100% homem, 100% Deus, a gente olha, ele na verdade sofreu algo que ninguém vai sofrer. Mesmo que a gente humanamente sofra as mesmas coisas como os discípulos, que foram crucificados até de ponta cabeça e tudo, mas ele era Deus. Então por isso o sofrimento dele é muito mais profundo do que o nosso. E essa semana, enquanto estava pensando, eu li um artigo também de um amigo meu que postou no Instagram, de um cara da área da medicina, cristão, e ele, né, colocando um pouco da área dele de como foi o sofrimento de Cristo, e eu não quero deixar muito, né, emotivo, nada disso, mas um pouco do como ele resumiu, para mim foi chocante, né, a questão de que os últimos suspiros dele eram um sofrimento que a gente nem imagina, porque a cruz, ela matava mais pela... Obrigado. Eu tenho uma esposa enfermeira. E era interessante você pensar que só para ele fazer um suspiro, que a gente dá várias vezes durante o dia, ele tinha que se erguer, né, com os pés que estavam crucificados com um cravo, que estava cravado, e ele tinha que arrastar as suas costas, que estava totalmente dilacerada por causa do que tinha acontecido antes, na madeira, para ele conseguir erguer o corpo dele para fazer um suspiro, uma respiração. E é um sofrimento que a gente nunca vai entender, e toda a humilhação. E ele sendo o próprio Deus, né, que para mim é o que mais me chamou a atenção. E aí eu queria ler só uma parte de Isaías, que na verdade ela vai ser a nossa aplicação também, que fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, para mim, foi muito claro a parte humana, né, de tudo aquilo, de mostrar que o sofrimento dele não foi menos por ele ser Deus. Pelo contrário, ele também era 100% homem, ele sofreu tudo aquilo na pele, e pior, por ser Deus, né? Vocês já me entenderam. E a aplicação é, ele sofreu tudo isso para que a gente não precisasse morrer. Ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele. Então é basicamente isso. Eu posso só falar bem rápido. É interessante que o Kevin e JP falaram. Eu li uma vez que o sofrimento de Jesus foi muito mais porque Deus virou as costas. E todos os mártires, fala assim, né? Que no fim eles estão sorrindo, então que Deus dá aquela... Mas Jesus não tinha. Então, no fim, tudo isso, mas o maior sofrimento foi Deus, o Pai, virando as costas. É aí que ele sofreu. Acho isso bem interessante. Eu não percebi isso, que os mártires morreram com não alívio, com o conforto de Deus. E Jesus não tinha isso. Então, eu achei isso bem interessante. Interessante que quanto mais faltava
ar para Jesus, a fala dele vai diminuindo. E assim como na língua original a palavra para eu tenho sede é só uma palavra bem breve, a sexta, última palavra de Jesus é uma palavra só. Na língua original, tetelestai. Talvez de todas as palavras da Bíblia, uma das mais bonitas e que já se tornou uma das minhas favoritas. Diz João 19, 28, que já foi lido, e 30. Depois, vendo Jesus, que tetelestai. Tudo estava consumado. Para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E depois, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O Spurgeon disse que todas as religiões do mundo, seu lema é faça. E o verdadeiro cristianismo diz feito. E essa ideia da palavra tetelestai. Está consumado, está terminado, está pago. Um oceano de significado, uma gota de palavra. Interessante que Jesus não fez um pagamento sinal. E a gente tem que pagar parcelas o resto da vida fazendo alguma coisa. Está tudo pago. Outra pessoa falou que Jesus colocou o último fio no vestimento da justiça nossa. E que a ressurreição foi um momento em que Deus, o Pai, disse amém ao que Jesus falou na cruz, tetelestai. Porque ele pagou tudo. E Romanos 8:1 diz, por causa disso, não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque ele pagou tudo. Então cabe a nós descansarmos nisso, pararmos de tentar provar alguma coisa, como se nós pudéssemos acrescentar mais alguma coisa à conta que Jesus pagou. E aquele carimbo pago, Jesus fez uma vez para todos sempre. Se eu fosse fazer uma tatuagem, que não tem que se preocupar, que eu não vou fazer. Mas essa seria a palavra. A boa notícia é que para nós que estamos em Cristo Jesus, tetelestai, está escrito na tábua do nosso coração. Está tatuado ali. Jesus pagou tudo. Aonde você faria a tatuagem? Aqui, ó. Não. Marca no peito. Tá bom. A próxima música é Cordeiro que Sofreu. É uma música bem bonita, então não sei se todo mundo conhece. Acho que sim. A gente vai cantar de qualquer forma. Ele carregou
última frase, palavra de Jesus na cruz. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, respirou. Ouvimos o JP o quanto talvez essa última palavra custou em gasto físico. Se levantar, se erguer e gritar em alta voz. Não foi um suspiro, foi um grito. Pai. Interessante notar que tanto a primeira frase como a última, a sétima frase, começa com a mesma palavra. Pai. Jesus falando diretamente a seu Pai, com seu Pai. Ele começa e termina as 3 horas mais angustiantes da sua vida, falando com seu Pai. Pai, nas tuas mãos é o melhor lugar para estar. Se por um lado, como ouvimos, Deus havia desamparado seu Filho por causa do nosso pecado. Por outro lado, Deus ainda estava ali, bem junto ao seu Filho. O próprio Jesus havia dito em João 10, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nas tuas mãos, nas mãos de Deus, tudo é seguro. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus voluntariamente entregou, deu a sua vida por nós, por amor. Foi exatamente para isso que Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo, para morrer no meu, no nosso lugar. Ele não fez isso por obrigação, mas porque quis, porque nos amou tanto. De novo, Jesus disse em João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O desafio para nós, e como aplicação, quero ler mais 2 versículos. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos. Para quê? Por quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, como já ouvimos também, mas para aquele que por eles, por nós, morreu e ressuscitou. E Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Com Cristo. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Interessante que a cruz ela está vazia, a tumba está vazia porque ele está vivo e essa é a nossa esperança. A gente vai, mesmo após a morte, vamos viver com ele. E algo que sempre
me marcou muito, na verdade, acho que esse foi o ponto da minha conversão, foi entender racionalmente que ele tinha ressuscitado, que ele tinha vencido a morte. E diante de muitas dúvidas, incertezas, estudando vários tipos de deuses, esse é o único Deus que ele ressuscita, e é comprovado. E isso para mim foi o ponto da conversão onde eu posso me entregar para aquele que pode vencer a morte. Ele não é hipócrita, ele não é mentiroso, porque ele falou que venceria a morte. E ele realmente venceu. Não só com as palavras, mas entregando seu último suspiro e fazendo ele ter novamente o próprio suspiro depois de 3 dias. Então acho que essa é a nossa esperança. A gente vai cantar mais uma música e após essa música o Guempa vai trazer a nossa última oração e a gente finaliza esse momento único. Somos gratos a Ti pela aplicação das últimas palavras de Jesus na cruz para as nossas vidas. Somos gratos a Ti porque temos a Tua palavra em nossas mãos e podemos cantar por isso. Ó Deus,
que a tua palavra continue se aplicando à vida de cada um de nós. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Bom. Easter egg hunt. He is risen. He is risen indeed. Now let's go to Peba. Group hug. Group hug. We can. Family hug. Eu acho que o time capsule deve estar bem ali, na pé da cruz. Vem pra cá. Ah, eu não peguei uma foto desse clã aqui, ó. Precisa... JP, Kevin. Okay, bem, clã. Kevin. Tem que ir lá. Bem, clã. Isso. You can send this on CoxLink or something? CoxLink. Michael, fica aí. Elas vão. Olha lá. Juliana. 1, 2 e... Agora tá olhando. Vai lá. Juliana. 1, 2... Aqui. Keep looking here. Vai lá. 1, 2, 3 e... She did it. Good job. Wait. Oh, perfect. Here we go. Ei, Juliana. Eu acho que ele sente um frio que ela sente. Agora tá. Hello. Cindy? Hey, Richard. Hello, Richard. Happy Good morning. Happy Easter. Did you watch the whole thing or see through half of it? Happy Easter, Richard. I can't see you. Goodbye.